Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Como esse é o primeiríssimo episódio, eu quero estar contando para vocês do que se trata Tijolos Amarelos. Bom, estamos agora em março de 2021, precisamente um ano depois de ser anunciada oficialmente uma pandemia mundial. Faz um ano que demos nosso último rolezinho antes de entrar em pânico, se trancar em casa, viciar em álcool gel e colar máscara na cara. Nessa época, eu primeiro me desesperei, depois respirei fundo e tracei um plano para não enlouquecer. Decidi criar um projeto que ao mesmo tempo seria terapêutico para mim e para quem estivesse ouvindo. E se tem uma coisa que eu sei que ajuda a gente a lidar melhor com a vida é investir em autoconhecimento. Desde a época que eu tava super mal, me sentindo ali no fundo do poço da depressão, foi sempre a busca por me conhecer melhor que me ajudou a continuar caminhando nessa insana jornada da vida. Quanto mais eu aprendia, mais passos eu dava. E foi justamente por isso que eu batizei de Tijolos Amarelos, que além de ser inspirado no filme que eu mais vi na infância, tem essa analogia toda, que inclusive o nosso primeiro convidado vai explicar muito melhor do que eu. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Marcos. Imagina, obrigado a você. É um prazer estar com você. Como eu disse no começo, você é uma festa. Ai, poxa vida. Bom, pra quem não conhece, o Dr. Marcos, ele é autor do livro Amar, Desamar, Amar de Novo, Como Garantir um Relacionamento Saudável e Feliz, que, aliás, tem disponível na versão digital e-book. E ele também traz diversas reflexões ótimas para nossa jornada lá no seu canal do YouTube, Nós da Questão. Bom, e eu criei esse podcast pra gente, incluindo eu mesma, né? Aprender a lidar melhor com essa jornada do autoconhecimento, essa evolução rumo à nossa melhor versão, e eu acho que você é perfeito para ajudar a gente a entender como que os relacionamentos nos ajudam nesse processo, né? Porque com certeza a gente aprende muito se relacionando com o outro, não é verdade? É verdade, mas eu achei fantástico o título que você escolheu, A Estrada dos Tijolos Amarelos, porque os relacionamentos começam exatamente aí. E se a gente pegar a história do Mágico de Oz, que é a história de Dorothy, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma jovem adolescente que é levada para o país de Oz e ela vai encontrando amigos nesse percurso e ela quer encontrar o mágico para voltar para casa. Mas qual é a grande metáfora aí? Ela é levada por uma tempestade. Uma tempestade toma conta dela e ela é levada para Oz. Essa tempestade são os hormônios da adolescência, que afloram dentro da gente como uma tempestade e levam a gente para outro mundo. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. E aí nasce esse desejo, né? que leva ela para outro mundo e que nos leva para outro mundo. E o que é preciso para amar? É preciso um coração, é preciso coragem e é preciso inteligência. E são esses três amigos que ela encontra no caminho e vão, um querendo achar um coração para si, o outro querendo achar um cérebro, o espantalho, e o homem dilata o coração e o leão a coragem. É disso que a gente precisa para amar e para fazer essa jornada que nasce com esses hormônios que vêm na adolescência. Que linda! Eu sempre senti que tinha tantas mensagens que batiam, até a história da jornada do herói, né, que se fala bastante também. E eu gostei muito que você trouxe esse olhar para essa mesma história, que eu passei minha infância inteira vendo esse filme milhões de vezes. Eu lembro que terminava o filme, eu rebobinava, né, porque... né, Somos do tempo de rebobinar. Exatamente. Ainda era fita VHS. E há muitas tempestades na nossa vida, não é mesmo? Acho que são infinitas e não tem um momento que ela acaba, né? Não tem uma hora que você fala, não, beleza, já tô resolvido. Eu já resolvi o rolê todo. Não existe isso, né? Porque somos seres de falta. A gente sempre vai sentir que falta alguma coisa. Porque desejo, por definição, é algo que nunca se realiza. Então, a coisa que eu mais quero na minha vida é namorar com aquela pessoa. Aí, quando eu namoro, mas eu seria feliz se a gente casasse. Aí, quando eu caso, mas se eu tivesse um filho. Ou seja, o desejo nunca se realiza. Ele escorrega para outro lugar, compreende? E a gente se sente sempre vazio, no final das contas, porque o desejo é irrealizável. E essa é a nossa condição humana. E quando a gente consegue
se dar conta disso, a gente passa a esperar menos do outro. Porque certa vez um paciente me disse uma coisa muito interessante e que eu entendi o que ele estava dizendo. Ele era um homem muito bem casado, muito apaixonado pela esposa dele, e ele disse: eu sou uma pessoa muito feliz no meu casamento, mas eu sou uma pessoa infeliz. E aí ele conseguia fazer uma separação interessante entre o casamento tapa até um determinado canto do meu buraco, do meu vazio, mas não é função de um relacionamento me preencher. E a gente é ensinado que a função de um relacionamento é preencher totalmente. É aquela ideia das metades da laranja, a pessoa que me completa, você busca alguém que tem algo que te falta, né? Não é assim. Não funciona assim. Porque o outro só pode ser, no máximo, namorado ou namorada, marido ou mulher, e ponto. Mas isso não vai sanar as faltas paternas, as faltas maternas, as minhas questões de trabalho, as minhas questões sociais. Eu sou muito maior do que um relacionamento afetivo. Eu sinto que muitas pessoas, acho que as meninas, né, ouviram muitas histórias em que basicamente a vida é você ser aquela princesa que tá no alto da torre, aí você vai ser resgatada por um príncipe que vai matar a bruxa, né, que é tipo o grande problema da sua vida, e ele que vai resolver o problema da sua vida, né, não tá na mão da princesa, né, realmente, efetivamente, matar a bruxa. O que é diferente no Mágico de Oz, porque quem mata a bruxa é a própria Dorothy. Qual é a missão que é dada a Dorothy? Roubar a vassoura da bruxa. Ah, é É isso que verdade. pedem a ela, que ela roube a vassoura da bruxa. Que E é o que quê? O se a gente poder dela? que não apenas o poder, mas que, se a gente quiser continuar na metáfora que eu estava fazendo, que ela se aproprie da ideia do pênis. Né? Eu não preciso Sim. eu não preciso do pênis de um homem para ser completa. Isso é muito interessante também o Mágico de Oz, que na minha opinião é certamente uma referência ao deus Osíris do Antigo Egito, que é, é o deus que um deus que no início é o deus da vegetação e que depois se torna o deus da vida e da morte. Mas seja como for, Osíris tendo começado como deus da vegetação e terminado como deus que julga os vivos e os mortos, ele fala de uma coisa só, dos ciclos da vida. E é isso que Sim. Dorothy nos traz. Quando eu escrevo o livro Amar, Desamar, Amar de Novo, necessariamente não quer dizer que seja outra pessoa. Ah, Inevitavelmente, se eu vivo com alguém, eu terei que aprender a amar, desamar e amar de novo esta pessoa, porque a gente muda, nós somos muitos. Então, se eu estou há 5 anos com uma pessoa, evidentemente ela não é mais a mesma pessoa de 5 anos atrás, nem eu. nem fisicamente, nem nada. É. Então, eu tenho que aprender a desamar aquela pessoa que eu amava, para amar novamente essa nova pessoa, e assim vai a vida. Porque também ainda no campo das metáforas, se a gente quiser usar uma metáfora que eu acho muito interessante, a metáfora da reencarnação, porque a gente reencarna nesta vida muitas vezes. Eu tenho essa sensação o tempo todo. Não, mas de fato, eu não tenho mais o corpo de quando eu era um bebê. Sim, dizem que a gente troca as células a cada 7 anos, uma coisa Eu dessa não tenho assim. mais o corpo de quando eu era adolescente, e na Uhum. velhice, e a gente vai trocando de corpo mesmo. São novos corpos e a gente vai ganhando novas carnes, vamos dizer assim, Sim. reencarnando nesse sentido. Então, é preciso aprender a amar, desamar e amar de novo a mesma pessoa muitas vezes. Eu achei interessante que você fez a analogia do universo masculino da vassoura, né, e tal, do fálico, né, também. Isso. E me lembrou que uma das coisas que me deixou muito maluca quando eu comecei a entender um pouco mais sobre Jung, o negócio do Yin e Yang, é que se fala tanto o homem quanto a mulher tem a energia feminina e masculina dentro de si, né, que a gente teria essas duas vertentes trabalhando dentro de todo mundo, o que faz com que você, de alguma maneira, entenda que você precisa se apropriar também do seu lado, eu no meu caso, meu lado masculino também, né? Sim, porque na verdade isso é uma função. Se não fosse uma função, uma mãe solteira ou uma viúva
por exemplo, que ficasse viúva muito jovem, tivesse que criar um bebê, alguma coisa assim. Eu não posso criar um bebê sem um pai? Como não? Eu sendo uma mulher, eu não posso criar um bebê sem um pai? Eu posso, porque eu tenho a função paterna em mim e tenho a função materna também. Então, eu posso ser extremamente maternal enquanto homem, mas eu posso ser extremamente paternal também. E isso não vale, isso vale para homens e mulheres, são funções. E nos ensinam que a gente só pode ter uma dessas funções. E que para uma entrar, a outra sai. Então, a menina brinca de boneca, o menino brinca de bola. Né? Mas não é assim. E precisamos exercitá-las. Teríamos uma sociedade melhor, menos mulheres morreriam. Sim, menos preconceito, né, em relação a essas duas energias. Porque quando a gente fala que a gente tem essas duas energias, acho que poucas pessoas conseguem entender exatamente o que significa isso e tem um pouco de preconceito, às vezes, também, do que é uma energia feminina. Você dizer que, enfim, pelo que eu li, pelo menos, né, porque eu realmente não sou expert nesse assunto, mas que a energia feminina seria mais essa questão mais sensível, mais adorável. E o masculino seria um pouco mais firme, um pouco mais agressivo e... Eu entendo o que você está dizendo. Se a gente colocar de uma forma simples para as pessoas entenderem, o que a gente está falando de energia masculina, o masculino está representado sempre como a lei. É aquele que interdita, é aquele que põe a regra, e o feminino é aquele que acolhe, aquele que cuida. Então, uma mulher pode interditar, pode colocar regras, pode ser a lei dentro da casa, como um pai pode ser aquele que acolhe, que afaga, que aconchega, e que, enfim. Nós temos esses dois lados. O problema é que se ligou muito isso ao genital, Sim. né? E é isso que Dorothy quebra, no final das contas, né? Para muito além do arco-íris. Ai, gente, é tão lindo. Eu amo tanto esse filme, amo tanto essa história, amo tanto essas analogias. E você tá trazendo um olhar que eu nunca tinha tido, assim, a respeito de coisas específicas dessa história. E é louco, como na nossa infância, né, a gente tem essa sorte ou azar, às vezes, né, de ter sido criado por pessoas que vão trazer um pouco mais de entendimento, às vezes um pouco mais de carinho. E eu tô lendo um livro que chama Inteligência Emocional, que eu tô amando, porque tá abrindo muito a minha mente a respeito desse assunto e também me fazendo entender um pouco melhor como que a gente se torna um ser mais empático ou menos empático, como que a gente cresce sendo um adulto que sabe lidar com as nossas emoções, sabe fazer, ter algum controle, por exemplo, um momento de raiva, de frustração, né? E ele fala muito sobre a importância dos pais durante a formação de um ser humano, né? Mas, de fato, sim, porque são as nossas primeiras relações de amor. Quem nos criam, na verdade, não necessariamente pai ou mãe, às vezes são pessoas que são criadas por uma avó ou qualquer coisa assim, mas as nossas primeiras relações de amor, elas definem muita coisa, mas elas não definem tudo. E essa é a nossa sorte, e isso é o que nos salva, porque às vezes a gente é salvo pela mãe da amiga, a gente é salvo pela aquela tia distante, mas e que nos passa coisas que a gente não sabia. Porque a gente não nasce no zero como a gente pensa. A gente tem, vamos também simplificando muito, a gente nasce com um certo temperamento. E esse temperamento, vamos dizer que seja biológico. Tanto que se você pegar duas crianças muito pequenas, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, com diferença de 1 ano de idade de uma para outra, você vai ver temperamentos muito diferentes. Sim. Isso a gente nasce com o temperamento. Em cima do temperamento é dado o caráter. E o caráter é ensinado. O caráter é o quê? São os valores morais que nos vão ser passados. Quando você junta o caráter com o temperamento, aí você tem a personalidade. Então, de uma forma bem simplificada mesmo. Mas aí, assim, então, esse caráter que vai ser dado não vai ser escrito numa página em branco. Já tem um temperamento aí, entende? Saquei. E aí a gente tem que ir aprendendo certas coisas. Mas, sobretudo, o que eu acho que a gente é muito mal ensinado atualmente é aprender a se frustrar. E a vida é feita de frustrações.
É tipo expectativa versus realidade. O tempo inteiro ali, uma frustração. Isso é um clássico, né? Temos até muitos memes a respeito disso. Mas eu acho que uma das coisas que mais me trouxe tranquilidade, porque eu tive uma fase de muita depressão e bads. Eu falo bads porque eu acho que eu não sei exatamente identificar clinicamente o que eu tive além de depressão, porque eu tenho certeza que eu tive ataques de ansiedade e coisas. Mas eu me sentia muito preocupada, porque eu pensei, meu Deus, né, será que eu vou ser assim para sempre, né? E aí chegou um momento que caiu uma ficha muito importante, que acho que é a mais importante de todas, é você entender que você pode se transformar. E o seu canal tem muitos vídeos que incentivam essa transformação. É tipo, você é assim e você quer ser assado, como você pode se transformar, né? E o que eu costumo dizer é que o bom da vida é a chance da surpresa. A gente acha que sabe tudo o que vai ser e como vai acontecer e não sabe. A gente pensa que o dia da gente vai começar assim e terminar assado. Às vezes acontece de ser, mas basta eu atrasar 5 minutos e tudo vai ser diferente. Uhum. Então, assim, há um mês atrás, eu não imaginaria que hoje a gente estaria aqui conversando, eu e você, né? Que ia chegar o seu e-mail e aí a gente ia conversar e aí aquela menina que era uma festa na MTV lá, né? Uma pipoca na panela pulando, ia estar hoje aqui conversando comigo. Bem, entende? A vida traz surpresas. A questão é que quando a gente está vivendo maus momentos, a gente tende a achar que não existe um amanhã. Mas tudo, absolutamente tudo, passa. De bom ou de ruim, vai passar. Passa. E a gente tem que aprender a ir vivendo esses ciclos. É, com certeza. E essa coisa de ter vários relacionamentos ao longo da nossa vida, assim, eu lembro que quando a época que acabou a MTV, que foi quando eu caí profundamente numa parte mais profunda do buraco, assim, foi similarmente a mesma época que eu tive um namoro que terminou. Uhum. Então, é muito doido, você começa a perceber o quanto você amadurece com cada relacionamento que você tem na sua vida, né? Então, que cada frustração, cada coisa que você poderia ter dito que foi o pior momento da sua vida, momentos muito caóticos, na verdade acabam gerando amadurecimentos muito profundos, ou pelo menos oportunidades de amadurecimento, né? Você sabe, eu sou muito grato às pessoas que afetivamente me fizeram infelizes. Eu tenho uma profunda gratidão por essas pessoas. Isso não é uma ironia, não. É verdade mesmo. Pessoas que me traíram, pessoas que eu tenho muita gratidão, porque elas me prepararam para saber amar. Porque eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado tudo o que passei. Então, essas pessoas foram me dando o que eu precisava na minha construção enquanto ser humano. O problema é que a gente, quando vive coisas ruins, a gente entende sempre isso como uma destruição. E eu entendo sempre como uma construção. Isso não quer dizer que não seja doloroso. Sim. Evidentemente que às vezes que eu fui deixado por alguém que eu amava muito, que eu fui traído, que eu fui enganado, isso foram coisas que me machucaram muito. Mas me tornaram uma pessoa mais capaz de ver o outro como um ser humano. Porque a gente tende muito, quando se relaciona, a julgar o outro. E a gente nunca se coloca no lugar do outro. Quando a gente já sofreu muito, a gente se coloca. Eu sofro do mal de endeusar muito a pessoa. De botar ela num altar, assim, praticamente. E para mim é o famoso nunca errou, fada sem defeitos. Bota a pessoa lá em cima e aí, obviamente, é muito mais fácil da pessoa também te decepcionar, né? Pois é, mas aí talvez coubesse a pergunta de por que o outro precisa ser perfeito? Né? Porque na Sim, hora que eu espero isso do outro, eu espero de mim é também. verdade. Então, isso que você está dizendo que você espera do outro, você tenta ser. E aí, de fato, é para ter uma crise de ansiedade, porque eu fico absolutamente imobilizado diante do outro, porque se eu coloco o outro no lugar do perfeito, para eu estar com esse outro, eu tenho que ser perfeito. Então, no fundo, o que me parece ter na sua fala é uma cobrança sua com você mesma,
da perfeição. Eu não vou viver o que eu quero, eu não vou ser quem eu gostaria, mas eu vou cobrar a mesma coisa de você. Então, se eu não posso ser livre sexualmente e viver minha sexualidade como eu quero, você também não vai viver a sua. Eu me mato em vida, mas você vai ter que se matar também. E aí, quando o outro não faz isso, como assim? Como esta pessoa está sendo feliz se eu não sou? Como pode isso? Temos que matá-la. E aí, socialmente, se lincha a pessoa porque ela está infringindo uma regra básica, que é a regra do matar-se em vida. E é isso que a sociedade faz com a gente, via de regra. Mate-se em vida. Você está acompanhando com certeza a onda dos cancelamentos e dos linchamentos virtuais, né? Sim, sim, sim. Eu estava até tendo uma conversa recentemente, fiz uma live com os meus seguidores, aí comentei um pouco sobre isso e sobre como a gente talvez tenha que rever essa maneira de ver com que alguém que fez alguma coisa errada, a gente joga na prisão e esquece ela para todo sempre. E aí ela vai voltar, vai sair da prisão muito pior do que, né, a pessoa que ela era. Se ela cometeu algum erro, com certeza ela não vai sair reformada da prisão, porque as nossas prisões não são feitas para isso, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa em prisão, a gente não pensa em reformar o outro. A gente pensa em vingança. Em punição, vingança. Eu quero vingança. Você fez determinada coisa e eu quero vingança por isso. O problema é que as pessoas não param para se pôr um pouco no lugar do outro e entender o seguinte. Por mais absurdo que seja o que o outro fez, e não estou dizendo que não hajam coisas que mereçam ou que precisem de punição, sim, há, ou precisam pelo menos de contenção, porque isso não pode acontecer, mas a gente só está tentando ser feliz. Às vezes da forma mais maluca, mais absurda, mais distorcida, mas a gente está tentando. A ideia da inteligência emocional está me abrindo muito a mente, porque eu percebo cada vez mais que a gente não tem essa inteligência emocional, que a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções e que a gente, bom, também pudera. O que a gente aprende na nossa vida sobre a nossa mente? Eu sei calcular número imaginário, eu sei fazer matriz, eu sei calcular denominador, mas eu não sei como é que a minha própria mente funciona, né? Como são as minhas emoções e como lidar com elas. Ninguém me explica isso na escola e os meus pais, coitados, também não sabiam, né? Mas olha que coisa interessante. Seus pais não sabiam, mas fizeram um trabalho bem feito, porque eles lhe ensinaram uma coisa que você está repetindo até hoje. Eu não conheço minha mente. E quando você diz isso, o que você não se dá conta é que a gente é ensinado desde criança que a gente só pode existir do pescoço para cima. E do pescoço para baixo ninguém existe. E nossas emoções estão do pescoço para baixo, meu coração, né, quer dizer, o tesão, o meu tesão, tudo não existe. A gente existe do pescoço para cima. É a cabeça, é o que importa, é o que a gente pensa. E a gente esquece que a gente sente com o corpo. Quando a gente se apaixona com o corpo. Quando a gente odeia com o corpo inteiro, não é com a cabeça. Quando a gente tem medo, quem é homem sabe disso. Quando a gente tem medo, a primeira coisa que desaparece são os testículos, o saco encolhe assim, desaparece. Quer saber se um homem está com medo? Olha para o meio das pernas dele que você descobre. Mas não pode. Não pode porque não é de bom tom, não se fala nisso. Pai e mãe não são homem e mulher. Pai e mãe são entidades. Né? Ninguém imagina que mamãe transa, que papai transa. Né? Como não? E você acha que a gente deveria quebrar esse tabu dos pais, por exemplo? Eu acho que seria mais realista se a gente começasse a entender pai e mãe como homem e mulher, que estão dando o que podem, mas que não vão dar tudo. E, sobretudo, que esse amor não é de graça. Porque se acha muito que esse amor é de graça. E que é a obrigação deles. É isso, eu posso fazer o que for, você tem que me amar, porque você é meu pai ou minha mãe, ou eu tenho que amar você, porque você é meu pai ou minha mãe. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque amor é construção. E se essa construção não se faz,
não se faz. Isso tanto é verdade que eu posso ser um pai ou uma mãe adotivo, eu posso adotar alguém e tê-lo de fato como filho ou filha e ser realmente meu filho ou minha filha, porque isso é uma construção. Paternidade e maternidade é uma construção. Se isso não fosse verdade, não existiria barriga de aluguel, não é? É verdade. Aonde eu posso gerar e tiro e diga, toma, o pai é você, não sou eu, nem sou mãe, nem sou nada. Paternidade e maternidade são construções também. Eu tenho uma dúvida que eu até anotei, que eu não posso esquecer de te perguntar, e já que a gente está falando de pai e mãe, eu queria muito te fazer essa pergunta. Que é aquela história do Freud, de que a gente meio que busca uma pessoa que tem meio que a ver com os nossos pais e que a gente meio que às vezes quer reviver um relacionamento que a gente teve com eles. E aí, se você teve o azar de às vezes ter um pai que era meio agressivo, meio estressado e violento, você buscaria esse tipo de relação desequilibrada também com uma pessoa. Isso é verdade? Nada na mente humana é uma conta de matemática. Isso não funciona desta forma. Isto é mais ou menos dessa forma, inclusive porque as pessoas esquecem que pai e mãe podem ser um antimodelo. A referência do que não fazer. Exatamente. Mas eles estão dentro de mim, entende? Não necessariamente da forma eu aprendi tudo que eu devia fazer com meu pai, mas eu aprendi tudo que eu não quero ser com meu pai. Mas a gente não foge das primeiras relações de amor, é isso que eu estou querendo dizer. Mas não necessariamente é uma linha reta, ou como as pessoas dizem às vezes, fulana está namorando com um cara mais velho porque está procurando a figura do pai nesse cara mais velho. Ué, e não podia procurar a figura do pai num cara mais novo? Não podia procurar a figura do pai numa mulher? Entende? Então, as coisas não são tão encaixotadinhas como se tenta fazer parecer. A dinâmica flui um pouco assim, mas experimenta variações. Senão, nós não teríamos variações sociais, que nós temos, não é? É A verdade. sociedade, e sobretudo isso também é uma coisa que as pessoas parecem não entender. Diz assim, quando algum costume ou alguma coisa muda, a sociedade vai acabar, a família vai acabar, mas não é acabar. A sociedade é um organismo vivo. Sim, Organismo evolução vivo, também, né? Assim como ele nós. é um organismo, ele não está morto, é um organismo vivo. A família é um organismo vivo que está se transformando também. A família de hoje não é a família do tempo da minha avó. Definitivamente não. Hoje em dia, um homem enche muito o saco de uma mulher, ela manda ele embora. Minha Ainda avó bem. não tinha essa possibilidade. A família não acabou, esse organismo foi, né? Esse organismo ele vai se modificando por ser um organismo vivo. E hoje em dia ainda, né, com toda essa mudança digital, né, do amor digital, do encontro digital, as pessoas falam muito, né, sobre o quanto a gente tem 1 milhão de possibilidades na ponta dos nossos dedos. Então você entra num aplicativo e fica passando pro lado 1 milhão de seres humanos até você decidir com qual deles, né, você vai ter um relacionamento. E que isso está afetando muito os relacionamentos que a gente tem hoje em dia, porque você tem mais opções, então você se questiona se aquela pessoa com quem você está realmente é a melhor opção que você poderia ter. Mas o que eu acho que talvez tenha uma grande falha aí, talvez as pessoas precisem aprender um pouco sobre isso. Quando uma pessoa dá match com outra, esse match é o primeiro pedacinho do grande match. E aí eu tenho que ter uma sucessão de outros matches para que essa coisa de fato encaixe. É Só que as verdade. pessoas acham que quando deu match lá na figurinha já fez isso, já encaixou. E não é assim. Quando deu match na figurinha só quer dizer o seguinte: você me atraiu sexualmente e eu lhe atraí sexualmente. Ponto final. Esse é o primeiro match. Talvez role alguma coisa interessante. Aí a gente vai conversar. Aí quando conversa, nossa, a gente tem valores parecidos, que bacana. Olha, ela pensa também em fazer um mochilão na Chapada, de moto, que legal. Aí já deu outro match. E aí vão, até que de repente você diz, hã? Oi? Não, essa pessoa não tem nada a ver comigo.
E as pessoas parecem não entender isso. É que o match que se dá é a pontinha do grande match, que é formado por uma sucessão de pequenos matches que podem não se completar. E aí muita gente fica frustrada, dizendo: dá match, mas não fala. Dá match, mas não responde. Eu sou, às vezes, essa pessoa que não responde. Desculpa, pessoas que eu dei match. Tá, mas não, eu lhe absolvo da sua culpa agora. Imagine os aplicativos como uma grande festa. Quando a gente está numa festa presencial, não numa festa virtual, você troca olhares com muitas pessoas. Tem pessoas que você olha e que você paquera, mas nem por isso você vai lá falar. É verdade. A gente não fala com todo mundo que a gente trocou olhares na festa. E a Fato. gente troca olhares. Inclusive, porque nas festas há pessoas que você paquera, e é muito legal a paquera, mas você sente que se passar de paquera vai ser ruim. Que aquela pessoa é ótima para ser paquerada. Isso. É isso, exatamente isso. Essa pessoa é perfeita para eu paquerar, para eu me sentir, né, vaidoso, vaidosa, mas se passar disso, não vai ser legal. Isso. As salas de aplicativos são festas. Então, entre na festa sem grandes expectativas. Exato. E sem muita cobrança também do outro, né? E a gente precisa desenvolver uma certa intuição também para sacar, né? Às vezes a outra pessoa, porque às vezes eu tenho algumas amigas que, nossa, elas são tão inocentes, aí eu fico pensando, poxa, talvez foi a falta de mais referência, né? Às vezes precisa ficar com mais pessoas para você ter mais referência e conseguir talvez ficar mais resistente. Às vezes sim, mas tenha cuidado para não medir o mundo com a sua régua. O que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes há pessoas que são mais inocentes porque precisam ser mais inocentes, porque não aguentam ser de outra forma. Tem um ditado muito comum, muito conhecido, que diz que saco vazio não para em pé. Sim. Mas as pessoas sempre esquecem do outro lado do ditado, que é saco cheio demais rasga. Olha, esse é muito bom. Não adianta eu querer colocar num saco mais do que cabe, porque ele vai rasgar. Então há pessoas que precisam manter uma certa ingenuidade, até uma certa ilusão, Sim, para conseguirem minimamente se manterem organizadas psiquicamente. Isso não quer dizer que essa pessoa não possa ir mudando com o tempo, mas às vezes as pessoas precisam disso. Eu não tiro ilusão de ninguém. Eu acho que as pessoas merecem ter as ilusões que quiserem. Se quiser acreditar em Papai Noel, estamos juntos. acho que é isso, né? Cada um tem um caminho, um jeito de ser, e acho que vai encontrar pessoas que têm um encaixe, né? Com o que quer que seja que ela se desenvolveu como personagem, né? Eu conheço pessoas que detestam pessoas muito melosas, muito grudentas, que tem que estar mandando 20 mensagens ao dia. Mas eu conheço pessoas que adoram gente assim. Né? Então, assim, bom, só precisam se encontrar. Você não precisa mudar, você não precisa deixar de ser do jeito que você é, se você gosta de ser assim, né? Se você gosta de ser assim. Né? Então, mas para fulano me amar, eu não posso mandar muitas mensagens. Então, fulano não lhe ama. Ele vai amar uma personagem que você está fazendo. Seja você, e se o outro lhe ama, lhe ama. Se não lhe ama, que chato. Mas, né? A gente pode ir adiante. Segue em frente e vida que segue, né? É realmente muito importante a gente entender quem a gente é pra gente não ser desleal com nós mesmos. Quando você fala em se conhecer, isso é interessante, mas é interessante também se perguntar: isso que eu sei a meu respeito, eu sei ou me disseram que deveria ser assim? Porque isso muitas vezes confunde muito as pessoas. Eu sou eu de verdade ou eu sou o que me disseram que eu sei, que eu deveria ser? Eu vi certa vez uma paciente ficou muito confusa porque o pai dela morreu. Ela amava muito esse pai, muito, e ela não derramou uma lágrima no velório desse pai. E ela disse: mas se eu amava meu pai, por que eu não chorei? Compreende? Quer dizer, ensina-se que eu tenho que chorar no velório, senão eu não amo. Sim.
Mas isso É. não é necessariamente verdade. Você pode ter alguém aos berros num velório e outra pessoa que está lá caladinha, e a pessoa que está caladinha está muito mais rasgada internamente do que a que está berrando. Mas ensina-se que eu tenho que ter determinada reação, como ensina-se que eu tenho que achar ruim se eu for traído. E às vezes honestamente isso, se você parar e disser, nem me incomodei tanto, Passei batido, tá tudo bem. mas você é ensinado que você tem que se incomodar muito e não pode perdoar, senão você é idiota. É, e ainda tem essa coisa meio do orgulho, né? Que tipo, as pessoas, a opinião dos outros, né? Que nem a gente falou. O que que vão pensar de mim? Eu que fui chifrado. Aí tem todo, né, o universo da cultura, do chiframento, né? Do orgulho e da vaidade, que, ó, minha vaidade foi maculada. Olha, vamos combinar, ser traído é muito pouco original. É um clássico, eu diria. É porque quem não foi, não. Você acha que o orgulho é uma coisa que a gente deveria quebrar esse orgulho? Ou você acha que também meio que, ah, tudo bem, ele meio que faz parte da gente? Esse orgulho narcísico, vamos dizer assim, ele faz parte da gente, mas eu posso aprender a domesticá-lo, porque há pessoas que, por tão pouco, ficam com uma ferida interna tão grande. Às vezes você não merecia mesmo, às vezes você foi profundamente injustiçado ou injustiçada, mas se você for muito honesto ou honesta, talvez você também já tenha injustiçado alguém. É, Talvez normalmente, você né? não tenha sido tão bacana assim com alguém. Ou, pelo menos, se você não fez, você teve vontade de fazer. E as pessoas raramente admitem isso. É, e orgulho demais nunca é bom, né? Nada demais é bom, é verdade. Nada. Porque todo excesso esconde uma falta. E assim vamos na nossa jornada, tentando encontrar o equilíbrio, resolver as nossas faltas, questionando muito, jogando várias dúvidas para o ar e conversando com pessoas maravilhosas como você. Ah, obrigado. Doutor, eu queria que você, bom, além do seu livro, que eu gostaria muito de indicar para todos, eu queria que você também indicasse algum outro livro interessante para as pessoas que estão vivendo essa jornada, esses questionamentos e tentando amadurecer. Eu gosto de falar que as pessoas estão tentando fazer upgrades, fazer o level up. Olha, você me pega de surpresa, não estava pensando nessa pergunta, e a primeira coisa que me veio à cabeça está absolutamente longe de qualquer literatura de aperfeiçoamento pessoal ou qualquer coisa assim. Mas um livro que é um livro fininho e que é um livro que, na verdade, é uma crítica social à época que foi escrito, que é Cândido ou o Otimismo, de Hum. Voltaire. Para Cândido, ele vivia no melhor dos mundos e tudo sempre daria certo. Então, eu acho que. E aí, desgraças e mais desgraças acontecendo na vida dele, mas as coisas sempre são da melhor maneira que podem ser. Esse é um livro interessante de ler se você começa a observar quais são as suas construções de mundo. Porque, na verdade, as coisas são sempre pela metade. A outra metade sou eu que significo. Mas, sobretudo, ele traz essa questão do qual é o significado que eu estou dando às coisas, porque as coisas são sempre pela metade. A outra metade sou eu quem coloco. Então, se tiver alguém nos vendo agora nesse momento, alguém vai olhar para este blazer que eu estou usando e vai dizer: nossa, que blazer feio, parece tal coisa, tal coisa lá. Outra pessoa vai dizer: nossa, que blazer bonito, me lembra tal coisa, tal coisa. Entende? É o mesmo Uhum. pedaço de pano. Referências muito difíceis, às vezes culturas diferentes, Isso backgrounds é diferentes. sempre pela metade. O blazer é pela metade. A outra metade é a significação que você faz dele. Que significados você está dando às coisas que acontecem na sua vida? E é isso que eu acho importante que fique para as pessoas. O destino
é da leitura que você faz da sua vida e dos acontecimentos da sua vida. Não é a coisa em si mesma, mas é a leitura que eu faço disso. Nossa, eu amei. Amei. Aliás, eu amei tudo que você falou. Eu acho que de cabo a rabo a nossa conversa, nossa, me iluminou assim em muitas questões e foi, nossa, me engrandeceu em vários assuntos. Foi realmente maravilhoso. Bom, um carinho estar com você. E eu espero que todo mundo que nos ouça, que nos veja, que aprendam também alguma coisa com isso. Que, sobretudo, ser feliz é uma escolha. E não é essa felicidade histérica de Cândido ou otimismo, não é isso. Mas é o ser feliz de dizer eu tenho a possibilidade de construir. E o simples fato de ter a possibilidade de construir, eu já acho fantástico. Que maravilhoso! Muito, muito, muito obrigada por compartilhar tanta coisa com a gente. Foi assim, excelente. Eu queria que você dissesse para o pessoal onde eles podem te encontrar, suas redes, seu YouTube. Tá, então, quem quiser me ouvir, me ver no canal Nós da Questão no YouTube. A gente está lá compartilhando ideias, trocando conhecimentos, fazendo coisas. Basicamente pelo YouTube você me encontra e aí me manda e-mail e a gente conversa e troca ideia. É super legal porque as pessoas às vezes mandam questões bem interessantes e o Dr. Marcos responde com uma finesse maravilhosa. Não dou conta de responder todo mundo. O último vídeo foi sobre isso, de uma moça que me mandou um e-mail mal criado. Uma só não. Muita gente me manda e-mail mal criado porque não recebeu resposta. Mas, bom, o que é que vai fazer? São centenas de e-mails. Eu não vou Você teria que ficar 24 horas ao vivo só atendendo todo mundo. Não dá, e né? eu tenho uma clínica para dar conta, então... O seu dia tem 48 horas. E ainda encontrou horário para conversar com a gente. Você é muito maravilhoso. Imagina, conversar com você está sendo uma delícia. Querida, muito obrigado por esse encontro. Obrigada mesmo. Foi demais. E sim, e aí você me perguntou das minhas redes, eu só esqueci de dizer que além do canal do YouTube, o meu livro que você já falou, Amar, Desamar, Amar de Novo, que aí vale a pena você aprender que você pode amar, desamar e amar de novo, às vezes até a mesma pessoa, às vezes você mesmo. Porque às vezes a gente não se perdoa muito, né? Tem isso também. É isso. Muito obrigada por essa troca, espero que a galera tenha se divertido. Um beijo para todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo grande. Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir. Espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, @Marimun, então espero vocês lá. Até mais!